Move neste lugar com a tua presença. Espírito Santo de Deus está te tocando nesta noite. A presença do Senhor é palpável nesse lugar. Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Espiama-me mais profundo, além do véu, em
coração. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Por mais de ti, com meu respirar, com meu Espírito Santo de Deus, move neste lugar, move neste lugar, com seu primeiro amor. Sabe, querido, aquele primeiro amor que um dia você sentiu pela presença do Senhor, aquele primeiro amor que um dia você clamou e falou: Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de intimidade, eu quero mais de ti, eu quero te sentir, eu quero te tocar, eu quero te abraçar. Nessa noite é dia de você fazer isso, é de você clamar por aquilo que você tem tanto buscado. Sabe, nós não podemos fazer nada nessa vida se não for o Espírito Santo fluindo através de nós. Que você possa sair daqui encharcado pela presença do Senhor, pelo fluir do Senhor. Que você possa sair daqui diferente para alcançar nações, famílias, amigos. Aonde você estiver, você vai alcançar, porque o Espírito Santo que habita dentro de você, Ele que vai começar a fazer na sua vida. Ele te toca nessa noite, Ele te envolve, Ele te abraça e te chama: eu estou contigo. Yeah. Tua glória venha ao céu, na terra. Diga isso a Ele: céu na terra. Igreja do Senhor, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu. Como é gostoso fluir na presença do Senhor. Yeah. Céu na terra, explode o seu coração. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu tenho de amor por ti. Sim, Deus, com desejo santo, queima o fogo santo. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluia. Vamos, Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Quantos estão alegres com o Senhor? Amém. Mas está muito alegre mesmo? Amém. Alegre de verdade? Amém. Você sabe que tem um livro na Bíblia que o cerne dele, o título dele é Alegria. Sabe qual livro que é esse ou não? Filipenses. O livro de Filipenses, o tema dele é Alegria. Não é? E nós temos que viver alegre no Senhor. Amém, irmãos? Quantos estão alegres no Senhor aí? Amém. Muito alegre? Amém.
Então agora eu vou descer aqui e vou perguntar o porquê que você está alegre. Porque eu quero saber o porquê que você está alegre, ué. Não é assim? Quantos estão alegres no Senhor aí? Você está alegre, Arsênio? Então fala aqui para todo mundo ouvir por que você está alegre. Que Deus tenha me abençoado grandemente. Olha aí. Isso é motivo de alegria, sim ou não? Sim. Quem mais está alegre aí? Amém. O amém está diminuindo. Acho que os irmãos estão com medo que eu pergunte para eles, né? Irmão João, você está alegre, irmão João? Diga aqui para nós por que você está alegre. Por tudo que Deus tem me feito, pastor. Olha aí. Grandiosas, viu? É motivo de alegria? Deus tem sido bênção na sua vida? Que mais? Por que você está alegre? Sabe, essa questão da alegria ela é interessante, não é? Nós nos alegramos por tantas coisas. Essa semana nós estávamos aqui na igreja orando de manhã. Os irmãos sabem que a gente ora de manhã aqui, sabe disso ou não? Eu só não sei porque que você não vem, mas nós estamos orando aqui de manhã. Você é convidado, pode vir. Nós oramos das 7 às 9 da manhã aqui e tem sido muito bom. E aí tem um tempo de meditação na palavra. Eu já tenho dito isso para os irmãos. Deus fala muito comigo nesses momentos. E a semana eu estava orando e Deus nos levou a um texto que eu até falei para os irmãos. Eu nunca preguei esse texto. Interessante. Já preguei muito a Bíblia, mas esse texto aqui eu nunca ministrei. Aí eu falei para os irmãos, vou pregar esse texto domingo. Esse texto fala de alegria. Mas sabe, é uma alegria um pouco diferente dessa que você imagina aí. Pelo menos o motivo dela. Vamos ler esse texto? Tiago, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo número 1. Quem tem fé? Tem fé e tem alegria. Glória a Deus. Tiago capítulo 1 diz assim, a partir do verso 2. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Tem algo errado nesse negócio aí, não tem não? Tende por motivo de muita alegria o passar por provações. Peraí, que negócio que é esse? O que Deus está falando aqui através da vida do apóstolo Tiago? Será que é assim mesmo, irmão João? O verso 13 então, vamos ler até o 12, olha só o que diz. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Presta atenção no 12 agora, finalizando. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Pergunta, irmão, está alegre ainda? Sabe, nós temos um conceito de alegria meio diferente do que esse texto está falando aí, não é mesmo? Às vezes nós somos alegres, mas nós não queremos ser em nada testados ou provados por Deus. Nós temos aquele conceito de que a alegria é quando tudo vai bem, aos olhos humanos e naturais. Então, eu penso o seguinte,
Se eu tenho harmonia na minha casa, se meus filhos estão bem, se eu não tenho nenhuma dívida, se eu tenho dinheiro no bolso, se está tudo certinho comigo, aí eu tenho motivo para estar alegre, porque está tudo certo, está tudo jóia, está tudo perfeito, está tudo correndo de acordo com aquilo que eu acho que tem que ser correto. Então eu tenho motivo para ficar alegre, e eu fico alegre. Eu fico alegre porque Deus é muito bom para mim. Ele não deixa eu passar por nenhuma prova, por nenhum problema, por nenhuma dificuldade, por nenhuma circunstância adversa, por nenhuma situação errada. Não, está tudo bem. Então eu estou alegre. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando: tende por motivos de toda alegria o passardes por provação. Pergunta ao irmão aí, você gosta de passar por provação? Mas presta atenção, filho. Por que nós precisamos passar por provação? Será que isso é necessário realmente? Será que Deus está nesse negócio? Olha para cá. Muitas vezes você vai achar que uma provação não é algo de Deus. E tome cuidado para você não estar repreendendo Deus, achando que é o diabo fazendo alguma coisa na sua vida. Tome cuidado para às vezes você não falar assim: não, está amarrado, isso aí não quer isso para minha vida não. Às vezes é Deus te provando, te testando. Ai pastor, mas tem isso? Será que isso é assim mesmo? O que os irmãos acham? Será que Deus nos testa? Será que Deus nos prova? E se faz isso, por que Ele faz isso? Ou para que Ele faz isso? Qual é o motivo de Deus estar me testando? Qual é o motivo de eu estar passando por essa dificuldade, por esse problema? Deus está nesse negócio realmente? Será que existe Deus nessa situação que eu estou passando? Sabe, às vezes nós ficamos a criticar Deus. E precisamos entender melhor o que é essa alegria bíblica. Porque se nós não entendemos bem essa alegria bíblica, nós vamos achar que estamos alegres, quando na verdade não tem nada de alegria nisso. É outra coisa qualquer. Parece bobagem, parece uma insanidade a gente pensar essas coisas. Pastor, Deus não prova as pessoas, Deus não tem prazer nisso. Ele realmente talvez não tenha prazer nisso. Mas fato é que para você sair do estágio de criança e passar a ser um homem, você precisa passar por testes. Você precisa passar por provas. Ninguém atinge a maturidade sem passar por provas. Ninguém atinge um grau acima sem passar por um teste. É necessário o teste. Em todas as situações, naturais e espirituais. Deus sabe disso. E às vezes Deus nos leva por esse caminho. Mas por que precisa ser assim? Porque existe uma razão por trás disso. Deus quer te fazer crescer em fé. A sua fé, ela não vai crescer. A Bíblia diz que a fé, ela é nos dada por Deus. Você sabia disso? Está lá em Romanos 12, no verso 3. E quando você converte, você recebe uma medida de fé. Só que essa medida de fé, ela deve ser acrescida. Você deve crescer em fé, você deve crer que Deus está com você em toda e qualquer situação, você deve confiar no Senhor. E se essa fé não for provada, ela não crescerá. A fé só cresce quando ela é provada, quando você passa pela experiência com Deus. Quando você crê realmente, você percebe realmente que Deus está naquela situação. Aí você cresce em fé. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Algumas razões porque devo estar alegre ao passar por provações. Por que eu devo me alegrar ao passar por provações? A primeira razão pela qual você deve se alegrar por passar pela provação é porque ela vai testar sim se a sua fé é uma fé bíblica. Irmãos, se você passar aí na rua aqui em Ourinhos, for no centro de Ourinhos, você perguntar para 100 pessoas aí no centro: você tem fé? Provavelmente mais de 90 pessoas dirão: eu tenho fé. Eu tenho fé, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas fato é que para Deus, a sua fé e a minha fé só terá valor quando ela for testada, quando ela for provada e aprovada. Enquanto isso não acontecer em nossas vidas, a nossa fé é só uma fé natural. É só uma fé em acreditar nas coisas que acontecem naturalmente. Para Deus isso não serve.
A sua fé tem que crer no sobrenatural. Pastor, mas é claro que eu creio no sobrenatural. Então deixe Deus testar a sua fé. Em momentos de dificuldades, em momentos de aflições, em momentos de circunstâncias adversas, situações que você não entende, é nesse momento que a sua fé vai ser provada. Sabe qual é o título que eu dei para essa palavra? A fé provada. Fé provada e aprovada. Pergunta ao teu irmão, a sua fé já foi aprovada? Mas por que tem que ser assim? Você não vai atingir um estágio acima. Presta atenção nisso. Você não irá atingir um estágio acima do estágio que você está hoje, sem que a sua fé seja testada. Do jeito que a tua fé está hoje, você fica só no estágio que você está. Mas Deus não quer que você fique aí. Deus quer te levar além. Deus quer te levar para um outro degrau, para um nível acima. Mas para que isso aconteça, Ele tem que testar a sua fé. Tem que prová-la. Se você realmente vai ficar firme em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Será que isso é verdade? Será que isso tem uma ilustração bíblica que possa me clarear melhor a mente? Tem sim. Presta atenção. Deus te tirou do mundo. Já falei sobre isso para os irmãos aqui exaustivamente. Deus te tirou do sistema desse mundo. Deus também tirou o povo dele lá do Egito. Agora, por que Deus tirou o povo dele lá do Egito? Porque o Egito não era o lugar do povo de Deus permanecer. Deus tinha algo a fazer com aquele povo. Deus queria que aquele povo fosse o povo dele, e não o povo de Faraó. Ficando no Egito, escravizado pelo Egito, aquele povo não era o povo de Deus, mas sim o povo de Faraó. Faraó na Bíblia tem outro símbolo, que é o diabo. Aquele povo que estava no Egito estava escravizado. Mas para eles, mesmo que escravizado, estavam numa situação confortável. Ninguém os incomodava. Ninguém os fazia, eles trabalhavam e tudo, presta atenção, tudo que eles conseguiam lá no Egito, para sua subsistência, era na força do seu braço. Lá não tinha ação de Deus. Deus não age no mundo, Deus não age no Egito. A única forma que Deus age no mundo, e você tem que saber disso, é para tirar o povo dele do mundo. A única forma que Deus agiu no Egito, você tem que saber disso também, é para tirar o povo de Deus do Egito. Agora, quando o povo saiu do Egito, eles não estavam mais debaixo dos cuidados naturais, das forças do braço. Agora, eles tinham um deserto pela frente. Eu sei que você está acostumado a pensar que o deserto é um tempo de sofrimento, é um tempo de escassez. É isso também, mas não é só isso. O deserto é muito mais do que isso. O deserto, na verdade, é um tempo onde Deus vai treiná-lo, onde Deus vai testá-lo. Por quê? Porque o deserto não é o lugar para você ficar. Deus, na verdade, quer te levar para Canaã. Deus, na verdade, quer te levar para a terra prometida. Mas existe um deserto no meio do caminho. Por que Deus escolheu o caminho mais longo? Existia um caminho mais perto. Alguns historiadores dizem que o trajeto do Egito até a Canaã demoraria 12, 13 dias. Outros dizem que demoraria mais um pouco, talvez 30 dias, 40. Mas fato é que eles ficaram muito tempo no deserto. Por que isso aconteceu? Porque não passaram na primeira prova. Quando você não passa na prova, você tem que repetir. Tem que fazer de novo. Mas presta atenção. Quando Deus os tirou do Egito, isso acontece conosco também. Quando Deus nos tira do mundo, Ele espera que algo aconteça em nossas vidas. Que nós não mais confiemos na força do nosso braço, mas que passemos a confiar na força de Deus, no poder de Deus. Em outras palavras, depender de Deus. Em outras palavras, ter fé para confiar em Deus. Irmão, estou compreendendo isso? E como é que Deus faz então? Bom, se lá no Egito eles tinham tudo fácil, tinham a comida fácil, agora era diferente. Agora no deserto eles tinham que depender de Deus. Então eles saem do Egito e a primeira coisa que acontece com eles é que eles têm sede. E eles vão parar num lugar que a Bíblia chama de águas de Mara, ou seja, águas amargas. Não
teria jeito deles tomarem uma água amarga, com sede para tomar água amarga. Como é que isso funciona? Tem que depender de Deus. Deus está começando a treiná-los. Deus está começando a testá-los ali no deserto. Eles teriam que depender do Senhor. Senhor, o que faremos agora? Moisés, o que faremos agora? Estamos com sede e essa água está amarga, não dá para tomar essa água amarga. Moisés vai ao Senhor: Senhor, você tem que dar um jeito nisso. A água está amarga, joga o madeiro nela, que ela vai se tornar doce. O madeiro tem um símbolo na Bíblia. Madeiro simboliza a cruz. Quer tornar a tua vida doce? Passa lá, joga a cruz nela. Joga a cruz na tua vida, que ela vai se tornar doce. E a água ficou doce. Eles puderam tomar de uma forma sobrenatural. Deus estava testando, Deus estava provando, Deus estava treinando eles ali. Por quê? Porque existia algo a conquistar. Você também tem algo a conquistar na sua vida. Mas se você não for testado, você não vai conquistar. Se você não for aprovado, você não vai conquistar. Se a sua fé não foi acrescida, você não vai conquistar. Então Deus está testando, Deus está provando. Eles andaram um pouquinho mais e tiveram fome agora. Ô Moisés, lá no Egito, nós comíamos cebolas, pepinos, com a força do nosso braço, nós plantávamos e comíamos. Mas aqui nós não temos nada para comer. Pois é, aqui não tem. Aqui tem que depender de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, aqui, nesse local que nós costumamos chamar de igreja, nós não vamos ficar dependendo das coisas do mundo, não. Nós não vamos ficar dependendo das coisas naturais, não. Aqui é lugar de depender das coisas de Deus. Aqui é lugar de depender do sobrenatural de Deus, está me entendendo? Aquele povo precisa aprender isso. Estamos com fome, Moisés. Clama ao Senhor nosso Deus para que Ele nos dê comida. Moisés clamou. Sabe o que aconteceu? Veio maná. Deixa eu te perguntar. Da onde que veio o maná? Do céu. Coisa interessante. Por que o maná veio do céu? Porque Deus estava passando uma mensagem. De hoje em diante, vocês vão depender de algo que vem do céu. De hoje em diante, vocês vão depender do sobrenatural. Vocês não vão mais caminhar no natural. Eu tenho algo sobrenatural para vocês. E sabe de onde vai vir? Vai vir do céu. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Provando a fé deles. Testando a fé daquele povo que saiu do Egito. É interessante que o tempo passa e eles vão caminhando, eles têm sede de novo. E agora, Moisés, estamos com sede de novo, o que nós vamos fazer? Cadê a água para beber? Deus, cadê a água para beber? Deus fala: bate na rocha. Está com a vara na rocha. Eles batem na rocha, e o que sai da rocha, meus irmãos? Água, para eles saciarem a sede. Deus testando, Deus provendo de uma forma sobrenatural, não mais na força no braço como era no Egito, não mais na força do braço como era no mundo. Agora é diferente, agora você tem que confiar no sobrenatural do Senhor, agora tem que depender de Deus. Eles caminham mais um pouco, estão com fome novamente. Aí Deus se irrita um pouco. Deus se irrita um pouco deles reclamarem. Não, eles parece que não confiam no Senhor. Parece que estão ali sendo cuidados por Deus, mas não confiam no Senhor. Já não bastava lá a água transformada em água doce, não bastava o maná, não bastava a rocha. De novo, não estão confiando em mim. E aí Deus fala: vou dar-lhes carne até sair pelo nariz. Sabia que isso está escrito na Bíblia? Deus ia dar carne para eles até sair pelo nariz. E Deus então manda como é que chama? Uma revoada de codornizes, e aquelas codornizes aparecem do nada ali, eles têm codornas para comer, eles comem e saciam sua fome. O que Deus está fazendo? Deus os está testando. Para quê? Porque existia algo maior a ser conquistado. Mas o que é esse algo maior a ser conquistado, pastor? Repita comigo: Canaã. Repita: terra prometida. Terra que mana leite e mel. O que é isso? O que é essa terra que mana leite e mel? É o propósito, é a conquista, é aquilo pelo qual você foi tirado do Egito, é o motivo pelo qual você foi tirado do mundo. Deus te tirou do mundo com um propósito, e Ele vai testando. A pergunta é: como que você tem reagido aos testes do Senhor? Como que você tem reagido quando Deus te prova? O que você fala para Deus? O que você responde para Deus? Porque disso vai depender a sua aprovação ou a sua reprovação. O que nós temos respondido ao Senhor? Pergunta para o teu irmão: é que você tem respondido ao Senhor?
Deus então começa a tratar esse povo no deserto. Deus vai provando eles ali. Deus quer levá-lo a conquistar algo poderoso. Mas eles precisam primeiro passar pelo teste do deserto. Deus agora então vai prová-los. E o que mais tem que trazer alegria? Por que mais essa provação tem que me trazer alegria? Veja só o verso 4 aqui do nosso texto. Melhor, o 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Repita, a fé confirmada produz em mim perseverança. Sabe por que muitas pessoas desistem? Olha só, porque lhe faltam fé. Pastor, o que é faltar fé? Faltar fé é colocar em dúvida aquilo que Deus falou que vai acontecer. É questionar, é murmurar, é falar contra a vontade de Deus, contra o desejo de Deus. Faltou fé. Quando falta fé, a pessoa não tem perseverança. Você vem para o corpo de Cristo, você vem para o corpo de Cristo chamado igreja, aí Deus vai te provar, prova aquela sua fé. Aí você fala assim, não quero saber mais disso não, vou largar isso, vou voltar para o Egito, vou voltar para o mundo. Pronto, acabou a sua fé, não tem perseverança. Mas quando você fica firme no Senhor, quando nós ficamos firmes no Senhor, a Bíblia diz que nós somos acrescentados em perseverança. Você não desiste fácil, você não olha para trás, você vai para frente, você sabe que Deus te chamou para algo, você quer conquistar esse algo, e você avança e conquista. Estão entendendo isso? Essa fé provada acrescenta em você perseverança. A fé provada não te faz desistir, não te permite, não deixa você desistir. A fé provada é aquela que te leva além, que te leva a conquistar. Por isso é tão importante a sua fé ser aprovada. Irmãos, deixa eu te falar algo. Como Deus falou comigo nessa sexta-feira, né, Romeu? Nós estávamos aqui, sexta-feira lendo esse texto, sabe, compartilhando isso, como Deus falou comigo nisso daqui. Eu fiquei até emocionado num dado momento, tanto que Deus falou, que nós precisamos desse perseverar em Deus, ficar firmes no Senhor. Sabe, eu tenho certeza que eu estou falando aqui, pessoas aqui no nosso meio, talvez estejam pensando em desistir. Por quê, pastor? Porque não entendem que é Deus te colocando numa prova. A prova muitas vezes não nos agrada. A prova muitas vezes de Deus, nós confundimos as coisas, falando, mas isso não pode ser de Deus na minha vida. Mas é Deus te testando, Deus movendo sobre você. Terceira razão, porque devemos estar alegres ao passar por provações. Pastor, esse negócio de ficar alegre parece que mexe com a minha alma, passando por provações, ficando alegre. Não consigo não. Se você não consegue é porque você não tem fé. Mas se você tem fé, você passa. E cresce nisso. Fica forte. E a terceira razão é a seguinte: para irmos até o fim. Olha o que diz o verso 4 do nosso texto. Ora, a perseverança deve ter ação completa, pura, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Primeiro, ação completa é o quê? Ir até o fim. O apóstolo Paulo disse, completei a carreira. O que ele quis dizer com isso? Fui até o fim. A perseverança, ela deve te levar até o fim. Mas quando que eu vou ter uma perseverança que vai me levar até o fim? É quando eu testar minha fé através da prova do Senhor. E a perseverança vai aumentando, vai aumentando. À medida que eu vou subindo, à medida que eu vou avançando, à medida que eu vou passando de nível, à medida que eu vou conquistando mais e mais no reino de Deus, a minha fé vai aumentando, vai crescendo. Eu vou continuando a ser perseverante. Para quê? Para ir até o final. Tetelestai, tudo está consumado, eu não preciso mais fazer nada, eu fui até o final, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé, já agora o quê? A coroa da justiça me está reservada, eu fui até o fim. A fé perseverante, a fé que gera perseverança, ela vai te levar até o fim. Mas tem que passar por provação, pastor? Tem que passar por provação, ela não vem fácil. Ah, mas eu pensei que eu tinha vindo para ser crente e tudo agora ia ficar fácil na minha vida. Eu já vi muitas pessoas reclamarem disso. Pô, agora que eu sou crente parece que a coisa piorou. Está dando mais errado agora do que quando eu era do mundo.
É porque o teu padrão, a tua visão está errada. Você está olhando ainda com os olhos naturais, mas Deus quer colocar no teu coração olhos espirituais, para você enxergar aonde Ele quer te levar. Deus quer te levar além do que você imagina. Lá em Isaías 55, versos 8 e 9, diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os teus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que o vosso caminho. Pensar de Deus é diferente. Você pensa naturalmente, Deus pensa te levar para a eternidade. Você pensa terreno, Deus pensa celestial. Você pensa em comer comida que você pega com a mão, Deus pensa em dar maná do céu para a sua vida. Está compreendendo? Deus quer te levar a cumprir um propósito nessa terra. Mas como que eu faço para ir até o fim? O que eu preciso ter? Pastor, isso eu não consegui passar na prova. E se a prova for demais para mim, Deus está me testando, eu não consegui passar, e agora o que eu faço? Agora eu vou desistir então, eu vou sair da igreja, eu vou embora, eu não quero mais saber de seguir com o Senhor. É isso que você faz? Não. O que eu faço então? Você deixa Ele te moldar de novo. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que é o texto de Jeremias 18. Abre a sua Bíblia em Jeremias 18. A partir do verso 2. Lá em Jeremias 18, a partir do verso 2, diz assim: além de eu gostar desse texto, eu gosto muito dessa palavrinha inicial aí. Repita comigo: dispor-me. Mais uma vez, dispor-me é a matéria-prima para que Deus realize algo na minha vida. Se você não tiver disposição, esquece. Deus não vai fazer nada na sua vida. Deus não te dá disposição não, já tenho falado para os irmãos. Você tem que ter disposição. E aí Deus fala para quem? Fala para o homem, fala: essa palavra é direcionada a Israel, mas é para nós hoje como igreja também. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Quem que é o oleiro? O oleiro é o símbolo do Senhor, né? E lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, verso 3. E o que mais aconteceu? E eis que ele estava entregue à sua obra. Quem que estava entregue à sua obra, meus irmãos? O oleiro. O oleiro é um símbolo de Deus. Estava entregue à obra dele, fazendo o que ele tinha que fazer. Sobre as rodas, verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? O que Deus está nos passando? Se quebrar o vaso, eu posso fazer de novo? Se estragar, se destruir, se você não conseguir, eu posso restaurar? Eu posso moldar você de novo? Eu posso reconstruir o vaso, eu posso com as minhas mãos reconstruir esse vaso, ou seja, com a minha vontade, com o meu querer, fazer o vaso do jeito que eu quero, não o vaso do jeito que ele quer ser, mas o vaso do jeito que eu quero. O que o Senhor está falando, eu posso te moldar segundo o meu querer, segundo a minha vontade, segundo os meus desejos. Eu posso fazer isso na sua vida? Para que serve um vaso, meu irmão? Ninguém faz um vaso para quebrar. O vaso é feito para ficar geralmente em uma área de decoração, para ser apreciado, algo bonito. Deus quer transformar você em algo bonito. Deus quer moldar você da forma dele. Pastor, eu não passei no teste. Seja como barro e deixa Deus refazer a tua vida. Deixa Deus moldar você. Sabe, às vezes nós não permitimos que Deus venha a nos moldar. E ficamos discutindo com Deus. O que Deus quer fazer conosco? Ele quer que a sua fé prevaleça, que a sua fé cresça, que você persevere. Mas para isso você vai precisar passar pelas provas dele. Tende por motivo de muita alegria. Perceba que não é somente alegria, mas muita alegria o passardes por provações. É um texto difícil de engolir para quem não tem um espírito totalmente tomado de fé no Senhor.
É um texto difícil de engolir, você pensar que Deus te prova, mas Ele te prova. Ele nos prova. Por quê, pastor? Porque Ele não pode pegar você do jeito que você veio do mundo, com seus pensamentos mundanos, com seu jeito de ser mundano, e colocar você para cumprir um propósito para Ele. Não funciona assim. Tudo que você aprendeu no mundo não serve no caminhar com o Senhor. Aqui é diferente. Você tem que entender e compreender e fazer a vontade de Deus. Então Deus tem que transformar você. Deus tem que mudar-nos. E como é que Ele faz isso? Colocando situações na sua e na minha vida. Eu pensei que Deus viesse aqui e falaria comigo pessoalmente. Não, às vezes Ele usa pessoas para falar com você. Às vezes coloca situações para falar com você. E o que você tem que fazer? Você tem que compreender que é Deus naquele negócio. Pergunta aí para o teu irmão, você tem passado por provações? Por que as coisas acontecem na minha vida? Olha só, irmãos, muitos de nós temos ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? Leia aqui comigo o texto, no verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Estou lá em Tiago, tá, irmãos? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é ânimo dobre? Ânimo dobre é o seguinte: falar algo de manhã, à tarde já mudou de ideia. Isso é ânimo dobre. Eu falei algo de manhã, mas já mudei de ideia, estou pensando em outra coisa agora. A Bíblia fala que esse não vai alcançar nada no Senhor. Esse não vai conseguir nada no Senhor. É isso que a Bíblia está falando aqui. É inconstante. É como a onda do mar que vai para lá e para cá. O que Deus espera de você? Que você seja firme. Repita comigo, firme. É isso que tem que ser. Já falei, eu cumprimento os irmãos. Firme, irmãos. O irmão fica meio constrangido quando eu falo isso. Esse firme é firme na fé. Esse firme na fé que faz você avançar. Está firme, irmão? Pergunta ao seu irmão, está firme? Firme aonde? Na rocha? Pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Concordo muito com isso não. Pois é, se você não concorda, então a Bíblia fala que você não é bem-aventurado. Porque olha o que diz a Bíblia aqui no verso 12, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado é o homem que suporta a provação. Presta atenção, nós estamos falando aqui de provação e não de tentação. Se você quiser saber o que é tentação, é só você ler o finalzinho desse texto. Aí você vai saber o que é tentação. Vou matar a sua curiosidade para você saber o que é tentação. Então, o que é tentação? A tentação vem da onde, irmãos? Da onde vem a tentação? Da onde vem a tentação? É do diabo? Não. A tentação vem da carne. O diabo tem umas costas tão largas, né? A gente põe tudo na conta dele, né? Estou sendo tentado. Pastor, o diabo vem para cima de mim, eu não sei não, hein? Não aguento. Eu lembro do irmão lá em São Paulo que ele falava só isso aí. Pastor, o diabo está me tentando, o diabo está vindo aqui. Eu falava, não é o diabo não, filho, é você mesmo. Olha só o que diz aqui, verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Da onde vem o pecado? Cobiça da carne, concupiscência da carne, desejo da carne. O diabo só aproveita isso. O diabo só dá um jeito de aproveitar a brecha que você deu. Aí ele entra lá e faz o estrago que tem que fazer. Mas é a cobiça da carne que faz isso. É o desejo carnal. Fecha um parênteses aí, você já entendeu o que é tentação? Deus não tenta ninguém, a Bíblia fala.
Pastor, qual que é a diferença entre provação e tentação? Então presta atenção em algo. Provação vem de Deus. Tentação vem da sua carne. Repita comigo. Provação vem de Deus. A tentação vem da carne. A provação é algo externo. A tentação é algo interno. Deus prova você com situações externas. Você tem que passar por isso. Agora, a tentação não, é você mesmo, aqui dentro de você. É você tentando, é você sendo tentado. Está compreendendo? Então, essa é uma diferença que você tem que ter na tua vida. A provação, então, nós suportamos. Quando é a provação que vem de Deus, você suporta. O que diz a Bíblia? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Esse é bem-aventurado, porque ele está suportando a provação. Esse vai receber a coroa da vida. Mas e a tentação? A tentação você se opõe a ela. Quando a tentação vem, você se opõe. Você foge. Você tira ela da sua frente. Está entendendo? A provação não. A provação você suporta, porque vem de Deus. Tudo que vem de Deus tem que aguentar firme. É Deus te testando, Deus te provando. Pastor, não acredito que Deus possa me provar. Não acho que é assim não. Deus não ia judiar de mim assim. Ele não está judiando de você não. Ele está fazendo você virar homem. Ele está fazendo você sair do estágio de criança e virar gente adulta. Está compreendendo? Ele está fazendo você entender as coisas sobrenaturais. Ele está tirando você do natural e levando você para o sobrenatural. Está colocando você para confiar nele, para depender dele. Em meia provação não tem jeito, tem que depender do Senhor. Não faço na força do meu braço. Senhor, não sei o que fazer. Me ajuda. Senhor, vem sobre a minha vida agora. O que eu faço aqui? Não sei porque isso aconteceu na minha vida. Por que isso está acontecendo na minha vida? Deixa eu entender melhor. Vem sobre mim. Senhor, eu dependo de Ti. Eu não sou uma pessoa independente. Eu sei que você está acostumado a ouvir que você tem que criar o seu filho para ser independente. Quantos já ouviram isso? Criar nossos filhos para serem independentes. Pois eu quero dizer para você, isso vem do inferno. Em alto e bom som. Isso vem do inferno. Não, pastor, eu tenho que criar meu filho para ser independente, para ele ter dinheiro, para não dar gasto para mim, para ele se virar sozinho. Isso é o mundo que pensa assim. Isso é o Egito que pensa assim. O que eu tenho que fazer então, meu filho? Você tem que fazer ele ser um bom cristão. Você tem que falar para ele assim, filho, dependa sempre de Deus. Não seja independente, não. Dependa sempre do Senhor. Ensina o seu filho assim. E você vai ver que bênção que vai estar na tua casa lá. Que bênção que vai ser o seu filho. Estou compreendendo? Pastor, mas esse negócio de provação? Pois é. É um teste. É um teste na sua e na minha vida. Mas tem um exemplo bíblico para que eu possa gerar isso dentro de mim? Porque eu estava falando aí, eu não gerei aqui dentro de mim ainda isso não. Eu estou te ouvindo falar, mas não gerei isso dentro de mim. Então eu vou dar um texto bíblico que eu gosto muito. E que fala exatamente sobre isso. Uma prova a qual 3 homens foram submetidos. Daniel capítulo 3, vai para lá. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Quantos já ouviram falar de Sadraque, Mesaque e Abednego? Olha só, deixa eu dar uma introdução para você. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia. E lá tinha um imperador chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, ele construiu uma estátua de ouro. E deu um decreto a todos, falando que todos deveriam se dobrar à estátua de ouro que Nabucodonosor tinha feito. Mas tinham 3 homens lá que não se dobravam a qualquer Deus. Você se dobra a qualquer Deus? Tinham 3 homens lá que não se dobravam a qualquer Deus. Se dobravam somente ao Senhor dos exércitos, ao Deus Todo-Poderoso.
E Nabucodonosor falou para a cidade toda: vocês vão se dobrar. Toda vez que ouvirem tocar o saltério, a harpa de fole, não sei mais quantos cântaros da vida, se dobrem à estátua de ouro que eu construí. Esses homens se oporam. Era a prova deles. Era o teste deles. Estavam sendo testados. Olha só como é que virou esse texto. A partir do verso 14. Presta atenção, por favor. Eu já estou encerrando. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor. Eu acho tremendo isso aqui, irmãos. Olha o que os caras respondem. Você teria coragem de responder algo assim? Está sob prova, mas olha o que eles respondem. Olha, é texto bíblico, mas olha o que eles respondem. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Sabe como é que chama isso? Posicionamento, fé, certeza, confiança. É isso que esses homens tinham. E aí, pastor, Deus honrou eles? O que você acha? Olha só o que diz o texto. Então, verso 19: então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha de fogo sobremaneira acesa. Verso 22: porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para baixo a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ele: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos dos homens. Nem foram chamuscados seus cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus que não ao seu Deus. Que é isso? Que é isso aqui, Leonardo? Isso é prova. É prova. Deus está testando. Mas precisa de tudo isso? Precisa jogar na fornalha de fogo? Às vezes precisa. Talvez você esteja numa fornalha de fogo agora. Talvez você esteja passando por tribulação, por situações que você não consegue discernir. Sabe, coisas que você não consegue entender. E Deus está lá com você. Deus está junto com você na fornalha de fogo. Presta atenção é o que eu vou te dizer. Deus não nos livra da prova, mas Ele passa junto conosco na prova. Percebe? Você
tem que perceber Deus te guardando em situações, te protegendo, te livrando até mesmo. Mas nós não lançamos 3 lá. Quem é aquele quarto? Aquele quarto está com o aspecto dos deuses. Aquele quarto é diferente dos outros. Aquele quarto é o que vem para livrar. Aquele quarto é o que vem para guardar, para te proteger das ciladas do diabo, para te proteger de todas as outras coisas. Ele passa com você, por quê? Porque Ele quer te levar além. Ele quer te levar a conquistar coisas maiores. Mas o que você fala quando está passando por uma provação? Qual é o teu discurso quando você passa por um teste de Deus? Paulo enxergava tudo como um teste de Deus. Quando você enxerga tudo como um teste de Deus, você dá glórias. Você diz aleluias. Você canta louvores ao Senhor. O homem foi surrado, espancado e jogado numa cadeia. E a palavra de Deus diz lá em Atos 16 que à meia-noite ele estava louvando a Deus, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de poder sofrer por Deus. Deus quer te levar a conquistar mais, mas Ele precisa testar a sua fé. A sua fé só será uma fé bíblica quando ela for testada. Enquanto a sua fé não for testada, é uma fé natural. Uns confiam em homens e cavaleiros. Eu confio no Senhor dos Exércitos, que me livrou e me guardou. Sabe, Deus te chama a esses dias para você cumprir um propósito nessa terra. E tenha certeza de algo, Ele caminha com você em todas as provações. Eu amei esse texto. Esse texto gerou em mim com uma confiança maior. Não gera em você, não? Não gera em você uma certeza maior de que Deus está com você? De que Deus te protege? De que Deus te faz avançar? Esse é o Deus que nós cremos. Não é o Deus que nos livra das situações, mas é o Deus que passa conosco nas situações. Por que Ele não nos livra, pastor? Às vezes Ele até livra. Mas saiba, quando você passa, você sempre sai do outro lado mais forte. Eu usei a ilustração aqui do povo que saiu do Egito. Os primeiros não acreditaram muito em Deus, não. Na verdade, morreram no deserto. Deixa eu te falar algo. O deserto não é o local para você viver. Deus não te chama para viver no deserto. Deus te chama para viver em Canaã. No deserto não se planta nada, não se colhe nada, não se constrói casa no deserto. Nós construímos a nossa moradia em Canaã. Deus está te levando para lá. Mas para chegar lá, Ele vai te testando. Pastor, o que é a minha Canaã? O que é a minha Jerusalém? O que é a minha Jericó? É o teu propósito de vida. É aquilo para o qual você foi chamado por Deus. Essa é a sua Canaã. É para lá que Deus está te levando. O que eu tenho que fazer? Ter fé. Confiar nele. Crer que Ele está ao seu lado em todo o tempo. Você tem isso? Se você tem isso, você vai ser um vencedor. A sua fé vai ser aperfeiçoada dia após dia. Você vai ser uma pessoa perseverante. Não vai ficar no deserto. Não vai morrer no deserto. Mas vai entrar em Jericó. Quantos querem entrar em Jericó aqui? Eu queria orar por você. Eu não sei qual a situação que você está passando. De alguns eu até sei. Qual é a provação que você está passando. Mas eu sei de uma coisa. Deus está contigo nisso. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas você também não pode ter. Porque se você tiver dúvida, a dúvida significa falta de fé. E aí a tua fé sendo provada, você com dúvida, vai ser reprovado. Então você não pode ter dúvida também. Que Deus está com você nesse momento. Nessa situação que você está passando. Que eu nem sei o que é. Mas Deus está com você aí. Você crê nisso? Eu queria orar com você que está passando por uma situação de provação. É uma situação em que Deus está te tratando de alguma forma. Às vezes é alguma falta financeira. Às vezes é um problema familiar. Às vezes é um filho que está dando trabalho para você e você não entende por que não resolve aquela situação. Eu não sei. Às vezes é um problema no trabalho.
lá onde você trabalha, nos negócios que você tem, no comércio que você administra, não sei. Talvez um chefe que está no teu pé e é uma prova para você, e foi Deus que colocou ele lá na tua vida. Não sei o que é, você sabe qual é a sua prova. Deus quer acrescentar fé em você hoje, para que você seja perseverante, para que você não desista, para que você não faça parte daqueles que acumulam filas dos desistentes, que saem do caminho do Senhor, que voltam para o Egito para comer cebola e pepino. Você não é esse. Você é aquele que foi chamado para comer mel. Mel. Pão e mel. Quantos querem ser esse? Se você tem alguma situação na sua vida que você entende que é Deus te provando, eu quero orar por você. Fique em pé agora nesse momento. Se você está tranquilo, continue sentado. Ah, pastor, não tem aprovação nenhuma na minha vida, não. Não é para mim isso não, ótimo. Mas se você está passando por alguma aprovação, eu quero orar por você. Para que a sua fé seja acrescentada. Para que você entenda que Deus está nesse negócio. Deus não te deixa sozinho, nunca, 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 nunca Deus nos deixará sozinho, nunca. É a promessa do Senhor: estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa do nosso Senhor Jesus. Ele nunca nos deixará. Em todos os lugares que nós estivermos, Ele estará também. Mas Deus te chamou também para conquistar. Deus te chamou para ser um vencedor. E às vezes Ele precisa testar você, provar você. Para que isso? Para sua fé aumentar, para que você mantenha-se perseverante, para que você não desista, para que você fique firme nos caminhos do Senhor, para que você não olhe para trás, para que você não olhe nem dos lados, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que mantenha o foco no Senhor dos Exércitos, o foco no Deus Todo-Poderoso. Ele tem te separado para isso. Você é um daqueles que foram separados pelo próprio Deus, o Todo-Poderoso. Ele te escolheu para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele tirou você do tremedal de lama e colocou os seus pés numa rocha bem firme. Foi Ele que te separou. Ele não vai te desamparar. Aquele que te separou não vai te desamparar. Você vai estar com Ele. Não importa a fornalha de fogo que você esteja, não importa se ela esteja acesa 7 vezes mais, o que importa é que o Senhor está com você lá dentro. O Senhor passa com você por aquela situação. O Senhor te protege, o Senhor te guarda. Aleluia, aleluia. Feche teus olhos. Senhor, eu quero colocar os meus irmãos diante de Ti.